E agora eu queria chamar o pastor José Henrique Monteiro. O pastor José Henrique Monteiro estará com a palavra nesse momento. Jovem de 15 anos, vezes quanto, né, pastor? Esse homem de Deus, pastor já jubilado, mas que não parou de pregar a palavra de Deus. Esse homem aí que é uma bênção em nossas vidas. Ele pastoreou aqui 20 anos, né, pastor? Mais ou menos 20 anos aqui, né? Na época, 20 anos, né, irmã Laís, esposa dele. Vocês sabiam que quando entrei nessa igreja, que ele fazia um culto de oração ali no fundo, padre escolar, eu vim aqui para converter ele no islamismo. Aí ele falou mal de Maomé, eu quase briguei com esse homem lá. É? Então tá bom. E esse homem está aí, graças a Deus, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para receber o servo do Senhor. E com certeza Deus tem uma palavra nos nossos corações para a vida desse homem de Deus. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos o teu servo diante de ti. Ele que tem sido um vaso de honra nas suas mãos, ó Pai. Deus, eu sei que o Senhor já colocou a tua palavra no coração do teu filho para trazer a tua igreja, Pai. E esta palavra estará operando salvação, libertação, transformação de vidas, curas, milagres e maravilhas, ó Pai. E nós dizemos, continua falando conosco, Senhor, pois a tua presença, Pai, ela realmente está neste lugar. E eu sei, ó Deus, que não será ele, mas o Senhor através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Antes de pé, recebamos o servo do Senhor. Paz do Senhor, igreja. O pastor Calil, ele veio aqui para me converter ao islamismo. Mas ele saiu convertido ao Senhor Jesus, viu? Esse aqui é um filho precioso na fé. Amém? Podem sentar, irmãos. Queridos irmãos em Cristo, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Já ouvimos o louvor, Deus falou conosco através dos louvores. É bom louvar o Senhor. Amém? Eu quero saudá-los nesta noite com o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo Ele me esconderá. E a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos, uma pergunta para vocês. O que é que vocês vieram fazer aqui? Claro que vocês sabem que hoje é a ceia do Senhor. É o dia de relembrar a morte do Senhor até que Ele retorne, até que Ele volte. Mas se nós estamos aqui nesta noite,
porque nós queremos ir além desta reunião. E o além que nós almejamos chegar chama-se céu. Quantos gostariam de ir para o céu? Parece que poucos levantaram a mão. Né? Quantos gostariam de ir para o céu? Ah, vocês gostariam de ir para o céu, né? Então nós passamos pela ceia do Senhor. Quem não passa pela ceia do Senhor não vai para o céu, não. Porque Jesus disse no capítulo 6 do livro de São João: quem não comer da minha carne, do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Não é apto para o reino de Deus. Uma vez estava pregando, alguém perguntou para mim: pastor, onde é que fica o céu? Eu falei: eu não sei. Eu não sei onde é que fica o céu. Se eu soubesse, os americanos sabiam, eu já ia construir uma nave para ver se procurava o céu. Eu sei que o céu é um lugar de descanso, onde não entra corrupção, onde não entra adultério, onde não entra o roubo, onde não entra altivez, onde não entra soberba, nem orgulho, nem coisas semelhantes a estas. Mas uma coisa eu tenho a dizer, que o céu tem muitos nomes. O salmista no Salmo 24 começa assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele formou sobre os mares e firmou sobre os rios. O salmista faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu lugar santo? Ele fala: aqueles que são limpos de mãos, puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, para mim, o céu está escrito ali: o monte do Senhor, a casa do Senhor. E o céu, meus queridos irmãos, também é chamado de a casa do Pai. Porque Jesus, no capítulo 14 de São João, ele disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então o céu, irmãos, é a casa do Pai, que disse Jesus. O céu também, meus queridos irmãos, é o seio de Abraão. No capítulo 15 do Evangelho segundo São Lucas, Jesus propôs ali uma parábola do rico e de Lázaro. Um era muito rico, o outro muito pobre. Um era cheio de saúde, o outro muito doente. E ali diz a palavra de Deus que o mendigo batia a porta do rico todos os dias e ele não lhe dava nada, com toda a riqueza que possuía. Mas acontece, irmãos, que a morte é coisa que ninguém gosta de ouvir falar, mas que ela vem uma hora que nós não esperamos. Quando a morte chega, ela não respeita nem o sexo, nem a idade, nem o branco, nem o de cor, nem o sábio, nem o ignorante, nem o famoso, nem o obscuro, vem para todas as camadas sociais. Mas a morte chegou primeiro para o mendigo. Claro, ele era muito doente, não pôde viver mais do que o outro rico, morreu. Mas lá no capítulo 15 diz assim: quando ele morreu, o mendigo, os anjos de Deus vieram e o conduziram para o seio de Abraão. Mais tarde morreu rico e a Bíblia diz que ele foi para o inferno. Se ele foi para o inferno não é porque ele era rico, porque ele era broto de samambaia. Ele era um miserável, não dava nada para ninguém, não fazia caridade. Era arrogante, soberbo, orgulhoso. Deus não proíbe ninguém de ser rico, mas aquele rico que sabe fazer a vontade de Deus. Então, diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 15, que o mendigo estava lá no seio de Abraão. O rico morreu, foi para o inferno. Então, o rico olhava lá do inferno, ele olhava lá Lázaro no seio de Abraão e dizia assim: pai Abraão, manda que este homem, manda alguém à casa de meu pai. Primeiro manda que este homem que está aí, Lázaro, molhe no dedo, molhe com o dedo a água e molhe a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama.
Jesus disse lá, e Abraão respondeu: não, filho, lá na terra tem os pregadores. Se eles não ouvirem os pregadores lá, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Então o céu também é a casa de Deus, é a casa do céu de Deus, porque é o seio de Abraão. É mais um nome para o céu, o seio de Abraão. Mas o céu também é um paraíso, irmãos. Lá no capítulo 23 de São Lucas, verso 42, quando Jesus estava crucificado entre dois ladrões, um blasfemava, o outro não. O que não blasfemava, clamou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso também é o céu. No capítulo 22 do livro de Apocalipse está escrito assim: bem-aventurado aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. O céu também, meus irmãos, é a cidade santa, é a nova Jerusalém, que em breve descerá do céu como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu digo a vocês nesta noite: bem-aventurados sois vós, porque tendes a oportunidade de mais uma vez adentrar a esta casa de oração, louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e também cumprir com o segundo sacramento da palavra de Deus, que é a Santa Ceia. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem vida em si mesmo, e não entra no reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, para nós entrarmos no reino de Deus, precisa algo mais. O quê? Primeiro, nós devemos crer que existe um céu. Nós devemos crer que existe um céu e que para lá nós queremos ir. Mas de que maneira entraremos nesse céu? Se nós formos fiéis a este Deus que adoramos. E para ser fiel a Ele, meus irmãos, nós temos que andar com Ele, falar com Ele, buscar a Ele. De que maneira falamos com Ele? A oração. A palavra oração quer dizer uma fala com Deus. Em outras palavras, é a expressão verbal de um pensamento. É aquilo que sai do coração. Quando o coração está cheio de coisas boas, ele só diz coisas boas. Então é nesse momento que nós devemos falar com o Senhor. É através da oração. Porque se nós desfolharmos nas páginas das Sagradas Escrituras, nós vamos nos deparar, meus irmãos, que celebridades do passado, homens cultos, homens ricos, que serviram a Deus, eles entraram no céu e venceram, porque eram homens de oração. Eram homens que falavam com Deus, porque hoje, meus irmãos, o inimigo não gosta de culto de oração, não. Pastor que proclama um culto de oração, eu não tenho vindo aqui nos dias, mas eu acredito que poucos vêm ao culto de oração. Porque o melhor culto, meus irmãos, é o culto de oração. Porque nós temos a oportunidade de falar com Deus, de pedir a Ele aquilo que nós precisamos, e também de agradecer a Ele por tudo o que nós recebemos. Esses dias eu estava pregando numa igreja aí do Evangelho Quadrangular, e estava falando sobre o viver muitos tempos. Então alguém falou assim: mas irmão, por que o senhor está vivendo tanto assim, 81 anos? Vivendo tanto? Abraão viveu 175, eu não estou vivendo tanto. Mas eu tenho uma receita para vocês. Todos os dias, quando eu me levanto da minha cama, quando eu vejo o sol brilhar, a primeira coisa que eu agradeço a Deus é porque Deus vai me conceder mais um dia. Então, eu peço: Senhor, mas para que tantos dias? Já estou com 81.
Mas o Senhor, meus irmãos, Ele tem algo ainda para fazer através da minha vida. Então nós devemos agradecer a Deus por tudo que nós recebemos. Na palavra de Deus nós temos uma passagem, irmãos. Pasme que eu vou contar agora. É a batalha de 3 grandes exércitos que formaram uma coalizão. Se reuniram os 3 exércitos mais poderosos da época para derrotar o reinado de Judá. Esses 3 grandes exércitos se reuniram para sufocar o rei de Judá, que é Josafá. Josafá assumiu o reino de Judá com 35 anos. Seu pai, o rei Asa, pisou um pouco na bola, mas quando ele assumiu o reino, ele quis e fez a vontade de Deus. Primeira coisa que ele fez, acabar com Astarote, acabar com os templos a Baal, acabar com a adoração ao deus Moloque. Então, aqueles homens do lado que em volta dele, aqueles exércitos, por exemplo, Amon, os amonitas, moabitas e edonitas, esses 3 grandes homens poderosos no pecado, tinham um grande exército, meus irmãos, que o povo de Israel não era impotente para enfrentar 3 exércitos. Mas o que aconteceu, irmãos? Eu vou dizer, os 3 exércitos, os amonitas, moabitas e edonitas. Moabitas e amonitas, eles são descendentes de Ló. É de uma relação incesto que houve. Ela nasceu de adultério, aquele povo. Amon e Moabe. E Edom, lá da descendência de Esaú. Aquele que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Que esses dias eu andei pregando num lugar aí, não gostaram muito de mim, não. Porque eu disse que há muitos crentes que estão vendendo o seu direito de primogenitura. Estão vendendo a sua dignidade. Estão vendendo, fazendo trapaça, aquela trapaça que Deus não se agrada. Vivendo uma vida de aparência, mas de um coração, meus irmãos, podre de pecado. Jesus, no capítulo 12 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 34, Jesus repreendeu um grupo de fariseus porque eles achavam que eles eram realmente os que acreditavam em Abraão. Mas Jesus disse a eles: raça de víboras, raça de cobras, raça de serpentes, porque vós, sendo tão mau, podeis dizer coisas boas? Porque o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira coisas más. Vocês são uma raça de serpentes. E eu vou dizer que de todas as palavras que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Jesus disse isso, meus irmãos, para um povo que se dizia povo de Deus. Então Josafá estava lá com seu reinado de Judá, era rei em Jerusalém, e tudo em paz, aquela alegria tremenda, mas o inimigo estava bloqueando em volta. E a Bíblia diz assim: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então Josafá, tranquilamente, inesperadamente, alguns vieram dar um aviso a Josafá. Josafá, sabe o que está acontecendo? Está vindo aí 3 grandes exércitos, os moabitas, os amonitas e os edonitas. Eles estão vindo já invadir um país de Judá, eles já estão chegando aqui para tomar Jerusalém, e eles vêm para sufocar o povo de Deus. Sabe o que faziam os amonitas, irmãos? O Amon era que é filho da filha de Ló, de um adultério que nasceu lá. Então, o Amon, você sabe o que eles faziam?
Os amonitas, eles atacavam os seus inimigos, as mulheres grávidas, eles rasgavam o ventre da mulher grávida, tiravam o feto, a criança, jogavam para cima e a paravam na espada. Eles eram cruéis. E também eles adoravam o deus Moloque. O deus Moloque, ele construía um monstro de um deus lá de ferro, com a barriga aberta, colocava fogo e sacrificava criança, jogava criança dentro daquele o Moloque, o deus Moloque. Eles eram um povo assim. Era isso que eles queriam fazer com o povo de Judá. E os amonitas, os moabitas também é a mesma coisa. Os moabitas, eles eram terríveis, eles matavam crianças também. Eles construíam templo para adorar o Astarote, a deusa dos sidônios. E os edonitas, meus irmãos, eram os descendentes de Esaú. Era um povo que não gostava do povo de Israel. Mas quando alguém avisou Josafá, Josafá, olha, estão vindo aí 3 grandes exércitos. Josafá então começou a tremer de medo. E agora nós não temos tempo de guarnecer o nosso pequeno exército. Nós estamos perdidos. Mas aí, meus irmãos, nasce aquela história. O que fazer quando não se pode fazer nada? Quando se nada pode fazer? Mas naquele momento, Josafá, ele se lembrou de Deus. Ele não convocou o seu exército, mas fez diferente. Ele convocou o povo de Judá, de Jerusalém, convocou as mulheres, as crianças, e fizeram um grande culto em frente ao templo que pertencia ao Senhor. E lá no pátio do templo, Josafá prostrava-se diante de Deus, orava e dizia: meu Deus, tu nos deste esta terra que prometeste a Abraão, teu amigo. Senhor, tu disseste que aonde pisar o nosso pé seria nosso. E agora nós estamos aqui perdidos, os amonitas, edonitas e moabitas estão vindo nos estraçalhar, e o nosso exército é muito fraco. Eles disseram: Deus, esses 3 exércitos, esses 3 povos, eles proibiram o povo de Israel, quando saíram do Egito, para atravessar o seu território. Eles não permitiram atravessar o território deles. O povo de Deus teve que dar muita volta para o lado do Mar Morto, para poder sair lá em Canaã. Eles estão nos pagando tudo agora, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Quando ele suava sangue, chorando, o rei Josafá, naquele momento, Deus levanta um profeta do meio da multidão, Jeziel. Jeziel pôs-se em pé e disse: irmãos e amigos, escutai agora. E você, ó rei Josafá, não temas, porque esta luta, esta batalha não é contra vocês, é contra mim, Deus. Eu pelejarei por vós. Tão somente leve o teu povo para o monte, próximo da Eguede. Então Josafá, naquele momento, meus irmãos, caiu por terra, agradecendo aquela profecia daquele jovem, um jovem levita. Josafá, a luta é contra Deus, não é contra nós. Deus pelejará por nós. Então, naquele momento, Josafá já proclamou ali um coral que estava presente, o povo, os levitas que gostavam de cantar, como um coral que estava cantando aqui hoje. E eles começaram a louvar a Deus, dizendo: o Senhor há de nos atender, o Senhor nos concederá vitória, o Senhor é bom, o Senhor é digno de todo louvor. Naquele momento, irmãos, o coral começou a cantar. O povo, os exércitos estavam próximos agora de Jerusalém, mas o coral estava cantando. Então Josafá ficou no meio do coral que cantava em louvores. Não é que o louvor tinha poder, não. O poder estava no dono do poder, que é Deus. Mas aquele que ouvia o louvor, ele aceitava, meus irmãos. E o que aconteceu? Josafá mandou que o povo adormecesse de manhã, convocou o povo: vamos descer
até o deserto, até Engedi. Engedi era um oásis, um lugar extraordinário de palmeiras, de águas cristalinas. Então de manhã eles foram descendo o monte. Quando eles foram descendo, Josafá colocou o coral na frente do exército do povo, o coral foi cantando. Deus nos dará vitória. Irmãos, eu fiquei analisando que coisa extraordinária. Porque muitas vezes nós louvamos a Deus, nós agradecemos, fazemos até um culto de ação de graça quando nós recebemos uma vitória. Mas o povo louvou a Deus antes, meus irmãos, da batalha. Eles louvaram a Deus antes de acontecer a batalha, porque eles acreditavam em Deus, sabiam que Deus ia dar vitória. Então agora Josafá coloca o coral à frente do povo, e o povo então desce cantando, na frente, sobe cantando. Quando chega no pico do monte, o povo de Deus olha lá embaixo, o que é que eles enxergam, irmãos? Cadáveres. Deus colocou emboscada nos 3 grandes exércitos, e entre eles se degladiaram, entre eles se pegaram e se mataram todos, não sobrou um. Como diz a história, o exército de Josafá não precisou dar um tiro, nem levantou a espada, mas deram louvores a Deus. E Deus, meus irmãos, colocou o empecilho. Deus colocou emboscada no meio dos 3 exércitos, e eles não se entenderam, e brigaram entre eles, se mataram. Mas diz a palavra de Deus, lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, está essa história. Lá então, quando eles olharam o campo, que ele perdia de vista, era só cadáveres. Morreram todos. Então Josafá deu ordem ao povo: vamos despojar agora. Desceram aquele povo de Israel, do povo de Judá, para despojar aqueles homens. Chegaram lá, pegaram vestes, pegaram ouro, pegaram prata, pegaram espada, pegaram animais, pegaram tudo que queriam pegar. Ficaram ricos, tiraram tudo que estava no meio daquele povo. Despojaram os iníquos, meus irmãos. Ficaram 3 dias pegando o que sobrou de lá e não conseguiu levar tudo. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz conosco também. Se nós acreditarmos em Deus, Deus vai fazer obras maravilhosas dentro desta igreja. Esta igreja, meus irmãos, é uma igreja missionária. Quando eu pastoreava esta igreja, saíram vários pastores que estão pastoreando, saíram de dentro desta igreja. Eram homens de oração que viviam aqui dentro, oravam, buscavam a Deus. Hoje estão nos campos de batalha, pregando a palavra de Deus. Está lá o pastor Carlos Chagas, é um filho na fé. Está lá o pastor Sebastião Dias Vieira, também saiu daqui de dentro, no meio do povo de Deus. Está lá o pastor Gessé, saiu daqui de dentro. Está lá o pastor Divaldino e outros pastores saíram daqui de dentro, irmãos. Esta igreja é uma igreja missionária. E continuará sendo, meus irmãos. E Deus tem muitos obreiros aqui para enviar para a sua obra. Amém, irmãos? Então a oração é necessária. É necessário buscar a Deus. É necessário, meus irmãos, acreditar nesse Deus. Porque tudo que nós precisamos está dentro da Bíblia, irmãos. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela, meus irmãos, foi concebida no céu, a palavra de Deus. Ela foi inaugurada na terra. Ela é pregada na igreja, mas é odiada pelo inferno. A palavra de Deus, meus irmãos, é viva e eficaz, como diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, nas juntas e nas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso, meus irmãos, que o grande apóstolo São Paulo, ele optou pela oração das igrejas que ele fundou. Ele estava lá prestes a ser decapitado. Estava algemado lá em Roma, preso. Mas escreve uma carta para a igreja que ele fundou, a igreja de Roma. É como se ele estivesse lá. Ele sentia, meus irmãos, pelo Espírito,
os seus irmãos dentro daquela igreja. Então ele escreve uma carta para a igreja de Roma, está lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, é como se ele fosse lá, prostrasse perante a igreja, chorasse, gritasse para o povo, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. O que é rogo? Rogo, peço, imploro, chorando. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício a Deus, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, essa noite, vamos continuar orando ao Senhor. Vamos continuar fazendo isto, meus irmãos. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos que muitas almas se salvem. Quantas almas estão indo para o inferno? E quantos crentes passeando sem tempo de pregar a palavra? Mas Paulo diz: pregue em tempo e fora de tempo. E não se vergonhar desse evangelho. Ele diz no capítulo 1 de Romanos, verso 16: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Ele serviu tanto a Deus, irmãos, Paulo que era um tremendo homem contra o povo de Deus, mas se converteu, sofreu demais. E quando ele estava prestes, meus irmãos, a ser decapitado, preso, ele escreve uma carta aos Filipenses. Lá no capítulo 1, verso 21 de Filipenses, Paulo diz assim: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se Deus quer que eu continue pregando na minha carne, continuarei, mas o meu desejo é estar com Cristo. Amém, irmãos? Mas o desejo dele agora é mais que depressa ir para o céu, é para onde nós queremos ir, irmão. Amém? Eu quero orar com vocês agora. Se eu continuar falando aqui, pastor, eu vou até meia-noite e não vai ficar bom. Eu quero orar com vocês agora. Amém? Venham orar comigo todos. Venham orar comigo. Vocês não gostam de oração? Então venham. Eu quero orar com vocês. Amém, irmãos? Deus tem uma obra a realizar na vossa vida, meu irmão. Deus quer encher o teu coração da graça que vem emana do céu. Deus quer fortalecer a sua vida, a sua alma. Deus quer dar poder a você para vencer o diabo e os seus adversários. É um tempo difícil que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo, sabe, quase que nos últimos dias. O diabo está furioso contra a igreja do Senhor. Ele não está furioso contra a aglomeração de pessoas, não. Ele está bravo com o povo que ora e busca a Deus. Chega mais perto, irmãos. Chega mais perto, eu quero orar com vocês. Deus está aqui, Deus quer abençoar vocês, irmãos. Vocês já são abençoados porque vocês vieram aqui à casa de Deus. Ele quer abençoar vocês agora. Amém? Feche os teus olhos agora. Ore comigo aqui a oração de Davi. Do Senhor, diga bem alto, do Senhor é a terra, é a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Ele fundou sobre os mares, firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puros de coração, que não entregam a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esses receberão a justiça do Deus da nossa salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levanta sua mão para os céus. Maravilhoso e eterno Deus. Em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor. Eu rogo neste momento a grande misericórdia sobre o teu povo que estão reunidos nesta noite aqui, Senhor. Ó Deus, tu que conhece o problema, a dificuldade de cada um. Tu que sabes, Senhor, o desejo do coração dos teus filhos que vieram nesta noite para relembrar a morte do teu filho Jesus até que volte. Que eles sejam realmente abençoados nesta noite pelo poder do nome de Jesus, o teu filho amado. Diga comigo agora, meu Senhor, o preço do resgate eu não tenho, mas a tua cruz eu prostrado me sustenho. Amém? Dá um abraço no seu irmão que está ao lado aí, pode sentar. Amém, irmãos? Diga, eu te amo, meu irmão. Aleluia. Eu te amo, meu irmão. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus.